Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Graças a paz, amados. Já 19h35, né? Vamos iniciar, né? Os irmãos devem estar próximo de entrar aí. Vamos orar. Depois vamos escutar um louvor. Depois nós passamos a palavra para o pastor Evanilson. Vamos orar com o presbítero Jorge, por gentileza, fazer a oração inicial. Amém. Vamos orar. Senhor, louvamos o teu nome, que tu és bom, e tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Louvamos o teu nome, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos deu. Por isso que nós alegramos e regozijamos na tua presença. Te louvamos, Senhor,
que nós podemos recorrer a Ti, que Tu, único Deus, que pode nos perdoar nossos pecados, nossas faltas e nossas negligências. Suplicamos sobre nós, Senhor, que nada nesse momento possa impedir a comunhão contigo e o que o Senhor, meu Deus, tem para nós. Senhor, te clamamos por vários pedidos de oração que foi feita, Senhor, nesta noite, por todos aqueles, Senhor, que colocaram diante de ti todos os desejos de oração. Senhor, ajude, Senhor, possa dar o sustento necessário a cada um. Seja vindo com o pastor Saul, que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde do seu servo, que em nome de Jesus nós podemos já em breve contar com a sua presença. Seja nesta noite, com a vida do pastor Evanísio, com todos os irmãos que vai estudar na tua palavra, em nome de Jesus nós te oramos agradecidos. Amém. Amém. Vamos ouvir um hino. Quero ouvi-las mais outra vez, pelas palavras de vida. Narram tudo que Cristo fez, pelas palavras de vida. Elas vêm de cima, seu poder afirma. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá pelas palavras de vida. Se Jesus salvação não há pelas palavras de vida. Um amor conclama, para o céu te chama. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida. É Salvador do pecador, pelas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Amém. Belas palavras de vida, né? Que nessa noite nós possamos ouvi-la, né, no estudo que o pastor Evanilson vai trazer para nós, né? Vamos orar mais uma vez, né, pela palavra que vai ser lida, vai ser ministrada, pela vida do pastor Evanilson, né, pela vida de todos os nossos pastores, né, pastor Saul, que está se recuperando, pastor Davi e os outros pastores do nosso presbitério. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, de mais uma quinta-feira, estarmos juntos para aprender mais da tua palavra. Ó Pai amado, que tu possas, Pai, estar usando o teu servo, o pastor Evanilson, Pai. Tu possas estar abençoando sua família, ó Pai, a igreja que está à frente, ali em Lagoa Seca. Usa teu servo, ó Pai, para que ele possa, Senhor, a cada dia mais e mais expandir
ó Pai, o teu evangelho, onde quer que ele esteja, qualquer canto que ele vá, Senhor. Pai amado, seja com o pastor Saul, ó Pai, com sua recuperação, ó Pai amado, que tu esteja conduzindo o teu filho da forma melhor possível. Seja com o pastor Davi, ó Pai, com sua família, ó Pai amado, com os trabalhos da igreja, ó Pai amado, é isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Pastor Evanilson, com a palavra para o estudo desta noite. Amém. Meus irmãos, uma boa noite. A graça e a paz a todos os irmãos. Deus possa continuar abençoando as nossas vidas. Na semana passada nós estudamos sobre o princípio das dores, sobre o retorno de Cristo. E entre aqueles princípios das dores que nós vimos lá em Mateus capítulo 24, e também Mateus capítulo 25, o Senhor Jesus Cristo diz e advertiu os seus discípulos que no final dos tempos haveria de se multiplicar os falsos mestres, os falsos profetas, bem como também aparecer inúmeros anticristos. Hoje nós vamos trazer um estudo voltado a como nós podemos identificar um falso profeta. Nos nossos dias, nós temos visto muitos se levantando aí em nome de Cristo, muitos pregando em muitos púlpitos, em muitos lugares, dizendo ser servos de Cristo Jesus. E nós vamos tentar nessa noite trazer alguns pontos relacionados a como nós podemos identificá-los como falso profeta. Para isso, nós vamos usar o texto que se encontra na primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 6. 1 João, capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 6. O tema é como identificar um falso profeta. O apóstolo João nos diz as seguintes palavras, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, versículo 4, sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles pedem do mundo, por essa causa, ou em outras versões, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Que Deus possa aplicar, irmãos, em nossas vidas, a palavra do Senhor. O apóstolo João, irmãos, escrevendo essa carta, essa missiva, ele vai fazer alguns testes para que nós possamos reconhecer um falso crente. O primeiro teste que João nos traz nessa epístola é o teste moral, o teste social e o teste doutrinário. O teste moral vai identificar se o crente de verdade não vive no pecado ou não vive na prática do pecado. Uma vez que todos nós pecamos diariamente, entretanto, o verdadeiro crente, ele não se alegra no pecado. Esse é o primeiro teste que João nos traz nessa carta, que é o teste moral. Segundo teste, o teste social, João vai dizer e declarar que o verdadeiro crente, ele ama a seu irmão, ele ama o seu próximo como a ele mesmo. E o terceiro e último teste que João vai nos trazer é o teste doutrinário, em que João deixa claro que o verdadeiro crente, ele não segue os falsos profetas, ele não segue os falsos ensinos, ele não segue os falsos mestres. Um contexto maior, irmãos, dessa carta é que
a igreja da Ásia Menor, a qual estava situada, endereçada essa carta, aquela igreja estava passando, irmãos, por sérios ataques heréticos de um grupo chamado gnósticos, onde aqueles gnósticos, falsos mestres, estavam negando tanto a divindade de Cristo quanto a humanidade de Cristo. Eles estavam pregando um falso Cristo, um falso evangelho, com uma falsa fé e com fingimento amor ou com falso amor. Eles estavam dizendo que Cristo não poderia ser Deus, uma vez que Cristo sentiu fome, Cristo sentiu sede, Cristo ficou cansado, e eles estavam dizendo que assim Deus não poderia, o Cristo não poderia ser Deus. Como Deus, que criou todas as coisas, poderia ter fome, poderia ter sede, ou mesmo se cansar. Estavam negando a divindade de Cristo. E estavam negando também a humanidade do Messias. Estavam dizendo, irmãos, ensinando que o Cristo prometido nas Sagradas Escrituras veio sobre a pessoa Jesus no batismo de João. Mas o Cristo enviado por Deus havia se retirado do homem Jesus lá na cruz do Calvário. E eles usam até base bíblica para fundamentar essas heresias. A primeira base bíblica é justamente o batismo de João, onde ouviu-se a voz de Deus que dizia: "Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer." E em Cristo repousou o Espírito Santo em forma de uma pomba. Então os gnósticos afirmavam que naquele instante o Cristo prometido havia se encarnado no Cristo Jesus, no homem Jesus. Mas ele havia se retirado da pessoa de Jesus lá na cruz do Calvário, quando em uma de suas orações na cruz, Jesus ora e diz: Deus meu, por que me desamparastes?" Então é nesse contexto, irmãos, que João exorta essa igreja a não dar ouvidos a qualquer espírito, a não dar ouvidos, dar crédito a qualquer ensinamento. Uma vez que aqueles irmãos possuíam uma fé ingênua, que poderiam acreditar em tudo que lhe fosse ensinado, em tudo que os falsos mestres pudessem afirmar, eles precisavam provar se de fato aqueles profetas procediam ou não de Deus. E aí nós temos essa missiva de João, nós temos essa porção da palavra de Deus, onde exorta aqueles irmãos, e a nós também no século 21, em 2022, a como nós podemos identificar os falsos mestres, como nós podemos perceber as características, ou quais são as características de um falso profeta, de um falso mestre. A primeira característica que João nos traz está no versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1, João diz o seguinte: "Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora." É interessante, irmãos, que João, quando traz essa palavra, não deis crédito a qualquer espírito, a ideia é de que os irmãos da Ásia Menor não deveriam dar crédito a qualquer ensinamento que lhe fosse pregado. Que aqueles irmãos não deveriam dar ouvidos a qualquer doutrinador. O pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que Satanás imita o fenômeno da iluminação divina, da inspiração, não a inspiração dada por Deus, mas uma falsa inspiração, onde levanta falsos mestres e falsos profetas com o objetivo único de espalhar o erro religioso e de afastar as pessoas da verdadeira pregação, da verdadeira palavra do Senhor. O que João nos traz aqui, irmãos, o que João nos deixa claro é que nós devemos e precisamos ser crentes bereanos. Nós precisamos ser crentes que conheçam a palavra de Deus e que examinem os textos bíblicos à luz da palavra do Senhor que nos foi entregue. Meus amados irmãos, acolher todo tipo de pregador, ou dar ouvidos a todo tipo de pessoa que diz ou fala em nome de Deus, e ouvir de boa mente toda pregação como se fosse verdadeira,
é, na verdade, uma atitude insensata. Nós não podemos, irmãos, abrir as portas do nosso coração e acolher qualquer palavra que é pronunciada, seja em qualquer púlpito, em qualquer lugar. É isso que João nos deixa claro. A primeira orientação que João traz, a primeira característica de um falso profeta é que ele se levanta, irmãos, para denunciar todo aquele que analisa a palavra de Deus para ver se aquilo que ele está pregando está de acordo com a sã doutrina. A primeira característica de um falso mestre é que ele não dá ouvidos. Ele não dá ouvidos às críticas. O falso mestre, ele sempre diz que está certo. Um falso mestre é aquele que diz que ouviu a própria voz de Deus diretamente do trono de Deus, que não pode ser julgado, né? E quando alguém o julga perante a palavra de Deus, a primeira coisa que ele faz é se defender com um texto fora de um contexto, onde ele usa a palavra de Deus para dizer: não julgue os profetas de Deus, ou não julgueis para que não sejam julgados. Essa é a primeira característica de um falso profeta. Nós precisamos, irmãos, passar tudo o que nós ouvimos pelo crivo da palavra de Deus. O próprio Jesus preveniu os discípulos sobre os falsos profetas. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 e o versículo de número 16, Jesus diz aos apóstolos: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam diante de vós disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O próprio Jesus diz que pelos frutos se conhecereis as árvores. Paulo, ao final do seu ministério ali na cidade de Éfeso, em Atos capítulo 20, versículo 29, de Troade, ele mandou chamar os presbíteros da cidade de Éfeso, e ele disse as seguintes advertências àqueles presbíteros. Atos capítulo 20, versículo 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho de Deus. É a mesma palavra, irmãos, é a mesma ideia que João nos traz aqui. Nós devemos, irmãos, provar todo o ensinamento. Nós devemos provar todos os doutrinadores para ver se eles verdadeiramente procedem de Deus ou não. E João nos traz a advertência. Por que nós podemos, ou por que, João, nós devemos provar os espíritos, provar os estudos, provar os pregadores? João diz, porque muitos falsos profetas, muitos falsos pregadores, muitos falsos mestres têm saído pelo mundo afora. Nós precisamos estar alerta, irmãos. Nós precisamos ter discernimento da palavra de Deus para rechar-se todo e qualquer homem ou mulher que se levante em nome de Deus e que não pregue o evangelho de Cristo Jesus. Paulo escreve na carta aos Gálatas, no capítulo 1, Paulo vai dizer: se ainda nós mesmos, ou um anjo do céu vos anunciar outro evangelho, além do que já vos temos pregado, que seja anátema, que seja maldito. Meus amados irmãos, a igreja contemporânea precisa urgentemente de discernimento espiritual. Nós, enquanto crentes, nós precisamos dessa necessidade de conhecermos a palavra do Senhor. A nossa geração, irmãos, em grande parte, já perdeu o entusiasmo pelas Escrituras Sagradas. Em grandes lugares, ou em muitos lugares, muitas igrejas, já não se prega mais a Bíblia, já não se anuncia mais o ano aceitável no Senhor. Fala-se muito sobre testemunhos, sobre revelações, sobre visões, sobre aquilo que engrandece o coração do homem, mas prega-se pouco aquilo que glorifica o nome de Cristo Jesus. O mais assustador, irmãos, do que ouvir a pregação herética dos falsos profetas é o silêncio dos profetas de Deus. Por medo de espantar muitas ovelhas, nós, e quando eu me refiro a nós,
me refiro em uma forma generalizada, a igreja evangélica brasileira deixou de anunciar o verdadeiro evangelho. Nisto, irmãos, consiste a palavra, ou consiste a tarefa do líder. Alimentar o povo de Deus e espantar os lobos, e espantar os bodes. Cristo não nos chamou, a mim e a você, pregador do evangelho, para agradar a multidão, para falar o que agrade ao coração da multidão. Cristo nos chamou para sermos fiéis à sua palavra, a pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, a anunciar o evangelho de Cristo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Nós, enquanto líderes, pregadores da palavra, precisamos investir, irmãos, tempo nos estudos para alimentar, ou para trazer um alimento sólido para a igreja, para o povo de Deus. E uma igreja bem alimentada, com o verdadeiro evangelho, com o genuíno evangelho, não dá ouvidos aos falsos mestres. Uma igreja que é bem alimentada, uma igreja, irmãos, que é nutrida com o alimento sólido, ela não procura outras coisas. Ela não procura outras mensagens. Um crente que é bem alimentado pela pregação expositiva da palavra do Senhor. Uma igreja que é nutrida pela doutrina, pela sã doutrina do evangelho. Ela não tem tempo para buscar outras coisas, outros alimentos. Nós vemos hoje culto a anjos, nós vemos hoje a veneração a Maria, a intercessão a santos, nós vemos hoje a doutrina da reencarnação, dita e anunciada mundo afora. Nós vemos hoje muitas igrejas onde a salvação é pelos méritos humanos, em uma geração que negligencia, irmãos, o estudo bíblico, o estudo sólido da palavra de Deus. Fica fácil ser enredada pelos falsos ensinos, pelos falsos mestres. Basta nós olharmos, por exemplo, para a nossa reunião nesse instante. Quantos irmãos que não estão logrados aqui conosco, que não estão se aprofundando na palavra do Senhor? Quantos irmãos que não estão, irmãos, participando dos estudos bíblicos que nós temos na quinta-feira à noite, seja pelo Meet, seja presencialmente? Quantos irmãos que já não vão mais à escola dominical, que já estão negligenciando a sua leitura bíblica, o seu estudo sistemático da palavra de Deus? Quantos nos nossos dias que buscam qualquer outra coisa, menos se aprofundar na palavra do Senhor? Nós vemos hoje, uma geração analfabeta de Bíblia. Nós vemos hoje uma geração em que grande parte não conhece a palavra de Deus, que não conhece a Bíblia. O profeta Oséias, sendo boca de Deus, vai dizer que o povo de Deus perece, está sendo destruído porque falta conhecimento. E vemos nos nossos dias, irmãos, que não falta outra coisa senão conhecimento. Muitos já não querem buscar o conhecimento, muitos já não desejam conhecer a palavra do Senhor. O profeta vai dizer: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É mais fácil buscar aqueles que revelam o futuro do que buscar a palavra de Deus. É mais fácil investir em tantas outras coisas do que investir no estudo sistemático da Bíblia Sagrada. É triste, irmãos, olharmos para a nossa geração com tanta facilidade que nós temos. Tantos títulos de livros, até nas redes sociais, tanta facilidade para encontrarmos bons estudos, para a aplicação pessoal, para a nossa própria vida, para o deleite da nossa própria alma. Tantas Bíblias, inúmeras Bíblias que nós temos nos nossos dias, mas infelizmente, muitos ainda desconhecem a palavra de Deus. E desconhecendo a palavra de Deus, desconhecem assim, portanto, o Deus da palavra. Infelizmente, irmãos,
Infelizmente, se nós chegássemos em muitas igrejas nos nossos dias e perguntasse onde você vai passar a eternidade, ainda haveria pessoas que iriam afirmar: eu vou passar a eternidade no céu. Engana-se. O céu não é eterno. Nós não vamos passar a eternidade no céu. Por quê? Porque o céu é transitório. O céu é passageiro. Então, onde nós vamos passar a eternidade? No novo céu e na nova terra. Falta de conhecimento bíblico. Uma geração que negligencia o estudo sagrado das Escrituras é uma geração facilmente enganada pelos falsos profetas. João traz essa exortação: não deis crédito, não deis oportunidade, não abra a porta do seu coração, não perca tempo ouvindo os falsos profetas, antes prove-os. De que maneira? Enquanto o pregador está pregando, assim como faziam os irmãos de Bereia, eles analisavam nas Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava ministrando estava de acordo com a palavra de Deus. E eu exorto você, meu amado irmão, que nos acompanha, você que talvez vai nos acompanhar, se a nossa transmissão está sendo gravada aqui, vai ser transmitida lá no canal do YouTube. Você que nos acompanha e você que nos acompanhará, veja se o pregador, pode ser quem for, se o que ele está falando está de acordo com a palavra de Deus. Se a igreja que você congrega não prega as sãs escrituras, a sã palavra, a sã doutrina, não permaneça lá. Fará mal para a sua alma, fará mal para a sua família. É a ordem que ele nos traz, irmãos. Provem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Nós temos visto, mais particularmente, alguns visitantes em Lagoa Seca que vêm de outras cidades até um pouco mais distantes, para ouvir a pregação da palavra de Deus, e ao final do culto, quando eu vou conversar com os irmãos, ao final do culto na porta, eles me contam de que na cidade que eles moram não tem pregação genuína da palavra de Deus. Não tem uma igreja bíblica, não tem uma igreja sólida. Isso vale também para as nossas vidas, irmãos. Nós precisamos ser conhecidos como crentes, como uma igreja que prega a genuína palavra de Deus. Nós precisamos perseverar nessa mesma pregação. Nós precisamos perseverar nessa mesma doutrina. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Que cada vez mais a nossa igreja possa ser conhecida em Campina ou em qualquer outro lugar como uma igreja que zela pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho de Deus. Primeira característica de um falso profeta é que ele não quer ser criticado. Não toqueis no ungido do Senhor. Quem é você para falar da minha pregação? Segunda característica que João nos traz, no versículo 2 e o versículo de número 3, João diz o seguinte: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, podem ouvir. Deem crédito a esse tipo de pregador. Se ele está pregando que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo veio em carne, contrária à doutrina dos gnósticos, né, que diziam que Jesus Cristo não é Deus, ou que Deus não veio em carne, João está dizendo, se um pregador prega que Jesus Cristo, Deus, veio em carne, dê ouvidos. Versículo 3, e todo espírito, e aqui mais uma vez, todo pregador, todo ensinamento que não confessa a Jesus, não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Qualquer ensinamento que negue que Jesus Cristo veio em carne é do diabo, é do maligno. Não basta, irmãos, conhecer que Jesus Cristo veio em carne.
Nós precisamos confessar essa bendita verdade. João traz essa transição do falso profeta para o verdadeiro crente. Se no primeiro versículo nós temos que a orientação de João, que nós devemos provar os espíritos, no versículo 2, João está dizendo, esse tipo de pregador, ele deve ser ouvido. Ele deve ser alguém bem quisto, bem visto por meio da igreja. Enquanto que os falsos vêm do diabo, João diz no versículo 2 que os verdadeiros procedem de Deus. A proteção contra o erro, irmãos, está em ter uma doutrina sadia. A iluminação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que capacita nós, pregadores, para anunciarmos o Evangelho de tal maneira que o Evangelho adentre ao coração do pecador, do perdido, do desvalido, do pobre. Por isso que João traz essa transição. Todo ensinamento que não confessa a Jesus não procede de Deus. Ponto final. É como se João estivesse orientando aqueles irmãos a não abrir concessões para os falsos mestres. A não tapar o sol com a peneira, como nós dizemos popularmente. Há pessoas que dizem que, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus é uma igreja herética, mas faz um trabalho tão bom que nós deveríamos dar crédito a ela. Eu já ouvi isso em bancos de seminário, seminários teológicos. Pessoas dizerem que esses falsos mestres da TV, do Chapeuzão, prega heresia, mas faz tanto milagre que nós deveríamos abrir uma concessão. Nós deveríamos incluí-los nos verdadeiros profetas. Por quê? Porque faz milagres. Entre aspas, né? João não dá concessão a falso mestre. E nós também não deveríamos dar ibope a esses falsos mestres. Nós não deveríamos, irmãos, perder tempo ouvindo falso mestre com seus falsos ensinos. Todo ensino, todo mestre que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, João diz, é o espírito do anticristo. A palavra anti, contrário a Cristo. A respeito do qual tendes ouvido que vem. João diz, imagine, no primeiro século, João já diz que presentemente já está no mundo, imagine no século 21. Os falsos mestres não estão preocupados com a sua alma. Os falsos mestres estão preocupados com eles mesmos. É por isso que eles pregam para encher igrejas, não para encher o coração vazio do pecador. Segunda advertência que João nos traz é que nós devemos valorizar os verdadeiros mestres e não dar ouvidos, não dar concessões aos falsos mestres. Bem claro, irmãos. João está deixando aqui mais claro o que nós podemos entender e compreender. Mas fulano faz tanta coisa. Prega um falso evangelho, não dê crédito. Não dê oportunidade. Terceira lição que João nos traz de como nós podemos identificar um falso mestre. Versículo de número 5. Eles procedem do mundo. Eles, os falsos mestres, são mundanos e falam para agradar o mundo. Eles não são levantados por Deus, eles são levantados pelo seu próprio prazer, pelo seu egoísmo e pelo mundo, porque o mundo é contrário à palavra de Deus. O próprio Jesus nos exorta que o mundo jaz no maligno, ou seja, todo aquele que está do mundo, que é do mundo, faz parte do maligno. É por isso que Jesus diz assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos no mundo, irmãos, mas nós não somos do mundo. Entretanto, João está deixando claro aqui que os falsos profetas são do mundo.
procedem do mundo e agradam o mundo. Por quê? Nós podemos identificar isso. Porque no versículo de número 5, João nos diz, por essa razão, falam da parte do mundo. E aí nós temos o público-alvo dos falsos profetas e o mundo os ouve. Paulo escreve na segunda carta ao jovem pastor Timóteo, capítulo 4, versículo 3, até o versículo de número 4, Paulo diz assim a Timóteo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentiram coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Os falsos profetas são do mundo, os falsos profetas falam de acordo com o mundo, o que o mundo quer ouvir, e os falsos profetas têm o seu público-alvo, o mundo. De tal maneira que, para agradar o mundo, eles se tornam mundanos. Vivemos uma geração, irmãos, de mestres no púlpito, que, na verdade, não pregam para agradar a Deus, mas sim para agradar ao mundo. Por quê? Porque são do mundo. Por quê? Porque o mundo os ouve. E aí nós temos a transição de João, no versículo 6. Nós, porém, nós quem? Aqueles que provam os espíritos, aqueles que são de Deus. Nós, porém, somos de Deus. Aquele que conhece a Deus. Essa palavra no grego original traz a ideia de alguém que tem intimidade. É a mesma palavra para um casamento, a intimidade que o marido tem para com a sua esposa. Pois bem, Deus tem intimidade conosco de tal maneira que lá no Salmo de número 139, o salmista vai dizer que o Senhor sonda e conhece o nosso coração. E João está dizendo aqui que nós que temos a intimidade com Deus, ouvimos a voz de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas como, irmãos? A nossa geração vai ouvir a Deus se muitos mestres não conhecem a Deus para transmitir a palavra de Deus? Se muitos mestres têm negligenciado o estudo da palavra de Deus, e isso, irmãos, invade os bancos de muitas igrejas. Pastor Hernandes Dias Lopes chega a dizer, a afirmar, de que a igreja é o estereótipo do líder. Se um líder não estuda a palavra de Deus, a igreja vai acompanhá-lo. Pastor Renato Vargas, certa vez fez uma pesquisa com alguns líderes no nosso país, no Brasil. E essa pesquisa, irmãos, era baseada em uma só pergunta. A liderança do nosso país, a liderança evangélica, ok? Grande parte de pastores. E a pergunta era essa: quantas vezes você leu a Bíblia completa? Isso a pastores. Mais da metade dos pastores pesquisados nunca leram a Bíblia completa. Nunca estudaram a Bíblia completa. A segunda pergunta é: como alguém pode pregar a Bíblia se nunca estudou, se não estuda a Bíblia? Como alguém pode apresentar a Cristo, como João diz aqui, aquele que conhece a Deus? Como alguém pode anunciar o Evangelho de Cristo se não conhece a Cristo? Os irmãos estão entendendo aqui? É lógica, irmãos. Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, que nós conhecemos e quais salteados, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas como nós podemos fazer tudo para a glória de um Deus que nós não conhecemos? João deixa claro aqui, nós somos de Deus, e aqueles que conhecem a Deus. Como nós podemos conhecer a Deus? Por meio da palavra de Deus, a palavra revelada. Por meio de uma pregação genuína, bíblica. Por meio de estudos cristocêntricos.
Dessa maneira que nós conhecemos a Deus. Não é por visão, não é por revelação, não é pelo que fulano diz, ou pelo que ciclano acha, é pelo que a palavra diz. Pelo que as escrituras nos orientam. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Por que nos ouve? Porque nós transmitimos a palavra do bom pastor, aquele mesmo bom pastor que lá no Evangelho de João, capítulo 10, nos diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Pois bem, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Que lição maravilhosa João nos traz a nós pregadores. De que mesmo que a igreja esteja cheia de pessoas para ouvir a pregação, ou que a igreja esteja vazias de pessoas, nós precisamos ter isso no nosso coração. Aqueles que não são da parte de Deus não nos ouvem. Por isso nós não estamos aqui para agradar a homens, mas para agradar a Deus. No finalzinho do versículo 6, João diz: nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem é de Deus, ouve a verdade. Doa a quem doer. Quem é de Deus, ouve a repreensão de Deus. Quem é de Deus, ouve a exortação de Deus. Quem é de Deus, ouve o consolo de Deus, o conforto de Deus. Em nossos dias, muitos querem ouvir conforto, consolo, mas não querem ouvir repreensão. Quem é de Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Em João capítulo 8, versículo 47, o apóstolo João nos diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. No livro de Apocalipse, principalmente no capítulo 2 e o capítulo 3, são as cartas às igrejas da Ásia Menor, as 7 cartas conhecidas da Ásia Menor, a palavra vai se repetir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, irmãos, o ensinamento de João nos deixa claro que nós devemos, em primeiro lugar, provar os Espíritos, provar os ensinos, mediante a palavra de Deus. Quem quer que seja que esteja pregando ou ensinando, deve ser provado pela palavra do Senhor. Precisamos fazer a distinção entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. E fazendo essa distinção, nós iremos ser guiados pela verdade de Deus. Porque nós não somos do mundo. Nós não procedemos do mundo. Por isso, o mundo não nos ouve. Porque nós somos de Deus. Por fim, irmãos, nesse nosso estudo, Martinho Lutero, reformador, século XVI, ele diz: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que esse ensinamento faça chover milagres todos os dias. Qualquer ensinamento, qualquer profeta, qualquer mestre que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. O que mais nos preenche o coração não são os milagres, mas é a palavra de Deus. O crente é alimentado pela palavra de Deus. O crente é fortalecido pela palavra de Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, porque nós temos como liturgia do nosso culto a prioridade da pregação da palavra. Em muitos recônditos evangélicos, a pregação da palavra é rejeitada, é escanteada. A maior parte do horário do culto é com entretenimento. E reserva-se um pequeno espaço para uma leitura e uma simples reflexão. Nós vamos perseverar nesse mesmo modelo litúrgico
pela pregação do Evangelho. Quer vão à igreja, quer não. Nós devemos priorizar pela doutrina dos apóstolos, priorizar pelo ensinamento das Sagradas Escrituras. Que o Senhor Deus possa falar conosco, ou ter falado conosco. Nós possamos, irmãos e irmãs, refletir cada vez mais e perseverarmos na doutrina apostólica, na centralidade das Escrituras Sagradas, não somente no culto público, mas no culto privado, mas em nossa vida, no cotidiano, que nós possamos glorificar a Deus com nossa vida, com base bíblica, com conhecimento de quem Deus é. Por falta de conhecimento, muitas pessoas falam asneiras em muitos lugares, dizendo ser palavra do Senhor. Mas que nós possamos prezar por isso. Nós possamos provar os Espíritos, provar os ensinamentos, provar os mestres, aqueles que nos instruem por meio da palavra do Senhor, que nós possamos ter discernimento para saber o que é verdade, o que é engano, e que nós possamos valorizar os verdadeiros mestres, os verdadeiros pregadores da verdadeira palavra do Senhor. Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde dia após dia. A palavra está com o nosso irmão Lindenberg. Se algum irmão tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, a oportunidade está aberta. Amém. Algum irmão quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Se não, nós vamos encerrar. Né? Só salientando aí que quando a gente prega a palavra, né, como o Evanilson falou aí, que muitas pessoas vêm de outras cidades para ouvir, né, realmente a palavra, né? Muitas pessoas estão, assim, muitas, ainda não são muitas, são poucas pessoas, né, despertam que o Evangelho não é aquilo que está sendo oferecido aí, né? E tanto um rapaz está indo para a nossa igreja, né? Era para ele estar aqui hoje, não sei porquê. Acho que não mandaram o link para ele, ele falou que estaria, né? Mas justamente com essa demanda, né? Que ele está procurando uma igreja, né, que tenha, como ele disse, a fé reformada, que tenha a fé mais robusta, porque onde ele estava não está encontrando, né? Então que nós possamos continuar perseverando, né? Sem, mesmo muitas vezes nós não vemos o crescimento numérico da igreja, né? Mas a qualidade acho que supera os números, né? Domingo pela manhã eu estava na casa da minha mãe e estava lá mexendo no controle da televisão, em busca de alguma coisa que preste, né? A gente botou lá na igreja lá do rapaz que tem um chapéuzão lá, a igreja enorme, lotada, né? A gente vê, meu Deus, né? Tantas pessoas ouvindo, né? E chega da agonia que eu não consigo nem ver, nem escutar, né? E como minha mãe estava perto, eu disse, não, mãe, não vale a pena assistir isso, não. Aí mudei para outra coisa, mas é assim, né? Nas mídias, aí na televisão, o que prevalece são esse tipo de pregação, né? Pessoas que estão em busca do seu próprio bel prazer, né? Como tem algumas músicas que dizem, né? Mas que nós possamos perseverar em pregar a verdade, aquilo que está escrito, né? E condenando aquilo que está errado. Vamos orar, vamos encerrar, né? O pastor já botou no grupo aí que essa semana ainda está impossibilitado, né? Que
Pedimos a Deus que a sua recuperação seja o mais breve possível. Né? Então, domingo estaremos com o pastor Davi, né, no domingo. Irmã Zélia no ensino na Escola Bíblica Dominical. Né? Amanhã, lembrando, tem um culto, né, que Zélia está à frente. Que nós estejamos na casa do Senhor para louvá-lo e engrandecê-lo, né? E ouvir da sua palavra. Vamos orar com Fabrício para encerrar nesta noite, por gentileza, Fabrício. Amém. Vamos orar assim, encerrando e agradecendo a Deus por mais um privilégio, né? Que é estudar a palavra dele. Oremos. Senhor, Deus e Pai, queremos te agradecer, ó Deus, nesse exato momento, por tudo que fora realizado, Pai, nesta noite, desde a leitura da tua palavra, o louvor, ó Deus, assim entoado, e também por teu servo, Pai, que ministrou a palavra essa noite. Sabemos, ó Pai, a importância que tem as tuas sagradas escrituras, e que possamos, ó Deus, não só ouvir, mas também viver aquilo que tu nos ensina. Nos fortalece, Pai, a cada dia mais, e que através da tua palavra, Pai, possamos identificar falsos profetas e assim nos desviar deles e também exalar, ó Pai, tudo o que tua Santa Escritura, Pai, nos ensina. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o pastor Saul, abençoa também todos os enfermos da igreja, que o Senhor esteja também, ó Pai, restaurando a saúde de cada um. Nos fortalece, nos dá uma noite de descanso, acampa teus anjos, ó Pai, ao redor dos nossos lares, e que nosso dia amanhã, ó Pai, possa ser tão abençoado quanto hoje. É assim que te oro, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Fabrício. Boa noite para todos, que nós possamos nos encontrar no próximo domingo, se Deus quiser. A paz do Senhor para os irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor abençoe a todos. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala
Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se querer